Entende uma coisa? Se você é o homem mais esperto da sala, você já perdeu o jogo. Tá, isso eu vi na minha frente acontecendo com, cara, com funcionários da empresa, e isso eu vi em mesa de negócio. Então você tem que aprender a navegar o ser humano, o comportamento humano, se você quer vencer de verdade. Vou te contar a história, então. Cara, essa história é muito boa, porque era um moleque, ele tinha 23 anos, trabalhava ali na empresa, eu tava junto na reunião, e eu lembro que quando chegou o diretor tava apresentando para um cliente grande da companhia na época, ele tava apresentando o projeto, e o cara, esse diretor, ele errou um dado ali e tal. E o moleque, o que ele fez? Ele foi lá e ele corrigiu o diretor na frente do cliente, né? E fez o diretor ali meio que passar por trouxa ali, né? Não é por trouxa, mas assim, passar a ter vergonha. Né? Você vê que o diretor tinha vergonha ali e tal. E uma coisa que acontece muito quando a gente tá nesses ambientes é que a gente tá trabalhando com o ego das pessoas. Então é muito importante que você seja estratégico ao lidar com o ego das pessoas, coisa que esse cara não foi. Bom, deu um tempinho e adivinha só quem foi mandado embora no próximo corte? Justamente esse moleque. Eles alegaram que era corte de gastos e tal, mas a gente sabe que o que aconteceu foi que ele foi mandado embora porque ele magoou o sentimento das pessoas que estavam ali. Existe um erro aí no meio que o pessoal vende muito principalmente pra classe média, pra gente entender que, não, se você tem mérito, se você é bom, já basta pra você ter sucesso. Só que não é, cara. Você tem que saber navegar. Então, a maior parte das pessoas acha que simplesmente você tem que ser bom no que você faz e tá tudo certo, pô, você vai ter resultado. Cara, não é assim que funciona. A sua competência, ela vai abrir as portas, mas é a percepção que as pessoas têm de você, é como você sabe lidar com o comportamento humano que vai te fazer ter resultado de verdade. Cara, eu era um dos piores alunos da sala. Eu fui o primeiro a ter trabalho na faculdade. Por quê? Porque eu sabia lidar com as pessoas, com quem dominava as vagas. E essa é a primeira lei de quem cresce e de quem fica remando contra a correnteza, que a maior parte das pessoas não entende. Eu cansei de ver amigo meu super inteligente quebrando a cara e ficando pobre porque ele não sabia lidar com gente. O que eu vou te passar aqui é exatamente o que você precisa para você começar a ter esse resultado que você tanto quer. A primeira regra, nunca ofusque o brilho de quem tá acima de você. Nunca. Henrico, mas você tem que saber se valorizar tal. Ok, show de bola. Eu não tô falando aqui do mundinho de fantasia lindo, maravilhoso, tá? Eu tô falando do mundo real. E no mundo real, sim, quem tá acima de você manda no jogo. Ele tem as cartas, cara. Então você tem que saber jogar o jogo se você quer sobreviver. Não tô falando pra você puxar saco, eu tô falando pra você saber jogar o jogo. E antes de você achar que isso é raciocínio de um cara que é covarde e tal, que não quer aparecer ou que não tem coragem, analisa primeiro. Segue o meu raciocínio e você vai entender. Nunca ofusque quem tá acima de você. Isso daí não é covardia. É a jogada mais inteligente que existe. As pessoas que estão acima de você, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente de negócios, elas não te enxergam como um ativo. Elas te processam ou como uma ameaça em potencial ou como um aliado estratégico. Tá? É muito importante que você entenda isso. Quando você brilha mais do que ela, você vira uma ameaça em potencial. Então, a partir daí, você não tá provando valor, você tá ativando o instinto dela de sobrevivência, que ela tem que ficar esperta com você. Adivinha quem que vai rodar na próxima? Vai ser você. Então, esse instinto de sobrevivência, ele não só raciocina. Na realidade, ele não raciocina, ele só age. E é importante que você entenda isso exatamente. A tática não é que você seja sempre um cara que vai ficar puxando o saco. Não é isso, pelo contrário. É que quando você tiver a sua ideia brilhante ali, você sempre apresenta ela como de uma maneira que vocês trouxeram a ideia, que o seu superior participou. Se você tem a habilidade, você coloca o seu superior junto, porque você traz ele junto com você, querendo ou não, ele que tem as cartas na mão. Então você tem que aprender a jogar com isso. Você planta a ideia, você deixa o seu superior regar essa ideia, e aí você colhe os frutos no momento estratégico. O segredo aqui não é, por exemplo, você ficar roubando o brilho do cara, mas é você participar junto com ele. Ele tem que te entender como um cara que vai ajudar a trazer brilho pra ele. Mas ajudar. E aí você vai se colocar de maneira estratégica no momento certo. Porque também, se você não prestar atenção, ele vai deitar e rolar em cima de você. Quando você se torna a fonte desse brilho, e ele começa a perceber isso, ele começa a ficar dependente de quem? De você. Então, na dinâmica do ser humano, nessas dinâmicas, assim, principalmente corporativas, é importante que você entenda exatamente, né, quem que tá sendo a fonte ali, e que isso é mais importante do que você pegar o brilho, na maior parte das vezes, tá? É ser estratégico. O Maquiavel, ele escreveu isso no século XV, se eu não me engano. O Robert Greene expandiu isso nas 48 Leis do Poder. Toda vez que alguém ignora essa lei no mundo real, no emprego, no mercado, em relação à hierarquia no geral, ela paga o preço. E não adianta a gente chegar aqui e até postei um conteúdo no Instagram e a galera ficou falando, não, mas imagina, cara, o mundo real é assim, não é bonitinho, eu sinto muito. É assim que funciona. Eu tô te falando de um cara que já já apanhei pra caramba. Por ser o cara que batia de frente. E se a gente bate de frente, a gente é o mais fraco, cara. A gente vai ficar. Você tem que aprender a jogar.
É o como você faz. A segunda lei, que ela vai mais fundo ainda, cara. Se a gente pegar essa primeira lei, é sobre, cara, você não pode ofuscar o brilho do mestre, né? Do mestre de quem segura as cartas ali. E aí a segunda lei a gente começa a expandir um pouco mais sobre isso. A maior parte das pessoas acha que ser transparente é uma virtude. E eu também achava isso, até eu ser passado pra trás. No jogo dos negócios, transparência é uma questão de vulnerabilidade. E eu vou te provar isso numa situação que provavelmente você já viveu também. Sabe aquele cara que ele fala na reunião que ele tá pensando em abrir um próprio negócio, ou que ele vai fazer X, Y, Z, que ele tá negociando com outra empresa? Você percebe que, cara, 2 dias depois a galera já começa meio que excluir ele, meio que mostrar, assim, meio que não considerar ele, não trazer ele pra conversa e tal. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque se a gente acaba falando as coisas ali, e esses nossos objetivos, eles não estão alinhados com o interesse das outras pessoas, elas vão excluir a gente. Porque o ser humano é, por natureza, interesseiro. Então ele sempre vai atrás do próprio interesse. E se os nossos objetivos não estão alinhados com os interesses deles, eles vão cortar a gente, cara. Isso é óbvio, vai acontecer. Aqui, o que eu sugiro que você faça, que foi algo que eu fiz e deu muito certo. Eu parei de falar sobre as minhas ações e comecei a falar mais sobre os meus resultados. Então, eu não fiquei falando sobre os meus planos, tipo, o que eu tô pensando em fazer. Cara, eu deixei elas descobrirem o que eu tava fazendo pelos resultados que eu ia tendo. E não pelo que eu falava que eu ia fazer. Porque, cara, quando você fala que você vai fazer, se eles não tá de acordo com os interesses deles, eles vão tentar te gorar. Seja energeticamente, mandando energia negativa, seja realmente fazendo algo que não... Às vezes nem jogando contra, tá? Mas às vezes simplesmente, tipo, não fazendo o que poderia ser bom pra você. Se você precisar da ajuda dele, alguma coisa nesse sentido. E, cara, isso vale muito pra quem presta serviço. Você não precisa revelar, por exemplo, cara, a sua estratégia de precificação. Você não precisa revelar os seus bastidores, o seu processo interno. Quanto mais você explica, mais você reduz o mistério. E o mistério é parte do valor percebido, querendo ou não. Cara, eu vou fazer outro vídeo inteiro só sobre isso. Por exemplo, né, nessa pegada do mistério. Sabe quando você chega pra um cliente e você explica todo o processo, tudo que você vai fazer? Sabe o que ele acha? Ele acha que parece simples. E aí quando ele acha que parece simples, ele vai falar, cara, não vale todo o investimento. Então, tome cuidado quando você abre as suas informações. Mistério é estratégico. Quanto mais você explica, mais você reduz o mistério. E o mistério é parte do seu valor percebido. É tudo uma questão de narrativa. Quem domina o que fala e o que não fala, controla a própria narrativa. E quem controla a narrativa, controla o tabuleiro inteiro do xadrez que as pessoas vão jogar. E você vai acabar controlando a percepção e você vai controlar o resultado. Você controla todo o cenário. E isso é muito importante. Tem muita gente que simplesmente perde uma negociação, perde um cliente, perde um emprego, porque falou demais. O silêncio estratégico, ele acaba virando um poder nosso na negociação. E a maior parte das pessoas peca justamente aí. Qual é o maior ponto fraco de uma pessoa poderosa? É o ego. E quem sabe utilizar o ego das pessoas ganha uma vantagem que nenhum curso de vendas, nenhum guru da internet vai conseguir te passar. Um dos ativos mais valiosos que você pode ter não é a sua habilidade técnica, mas a sua capacidade de fazer a outra pessoa, a pessoa que está ali sentada do outro lado da mesa, a se sentir inteligente, se sentir respeitada e se sentir indispensável. Tem um autor que eu gosto muito que ele fala que as pessoas, eu até tenho uma cópia aqui, as pessoas farão qualquer coisa para aquele que encorajar seus sonhos, justificar suas falhas, diminuir seus medos, confirmar suas suspeitas e ajudá-las a atacar seus inimigos. É isso. Se você domina o ego das pessoas, você dominou a negociação, você dominou a venda. Pensa no cliente mais difícil que você já teve. Ele sempre ficava reclamando, pedindo revisão, pedindo para refazer, tal e tal. Na maior parte das vezes, o problema não é a parte técnica. O problema é que ele quer participar, ele quer sentir parte da criação. Então, joga para ele. Coloca ele no meio da entrega. E assim ele vai entender que a criação é dele também. E ele vai ser muito menos crítico. A gente tá apelando pra vaidade, pro ego dele. Por exemplo, uma das coisas simples que você pode utilizar agora é pegar o que o cliente falou e você responder ele, olha, com base no que você me trouxe, no seu planejamento, na sua abordagem, na sua visão, eu desenvolvi A, B e C. Seguindo justamente o que ele falou. Aí, a partir desse momento, o filho é de vocês, a criação é de vocês. E ele vai ser muito menos crítico com algo que ele criou junto com você. E isso não é bajulação. Bajulação é um exagero sem fundamento. Isso é um alinhamento estratégico do ego. É uma das habilidades mais difíceis que existe de você ver no mercado, porque as pessoas simplesmente não olham para ela. É uma das habilidades difíceis de copiar também, porque ela envolve uma leitura de gente, de quem tá do outro lado, e não de mercado. Meu primeiro trabalho foi num fórum, eu trabalhava de maneira voluntária, e eu ficava analisando qual que era o advogado que ele conseguiu o que ele queria, e qual que é o advogado que, ele ia lá, tentava e nunca conseguia. E cara, sabe qual que foi o padrão? O advogado que conseguiu o que ele queria, ele fazia com que o juiz sentisse que foi uma decisão deles, junta. E o advogado que não conseguia, ele ficava tentando argumentar só. Então você tem que ser estratégico, é a mesma lógica em qualquer nível, em qualquer mercado, o mesmo padrão. Mas tem uma quarta lei, que é essa que fecha o ciclo inteiro, porque as 3 primeiras funcionam dentro de uma relação. Aí a quarta funciona antes de qualquer relação começar. É sobre o que acontece antes de você abrir a boca. A maior parte das pessoas acha que quem vence é quem tem o melhor argumento. Só que não é. Vence quem já chegou na conversa vencendo.
Eu vou te ensinar exatamente como fazer isso. Imagina dois profissionais, os dois entraram numa call de vendas ali para vender os serviços dele, de marketing digital. Um deles entrou já mostrando, explicando o que eles entregam, o que eles não entregam. O outro entrou fazendo um diagnóstico e com um tom de que ele estava tentando ver se o projeto fazia sentido para ele. Um desses caras vai fechar com desconto, dando todos os argumentos ali e tal. O outro vai vender com o preço que ele quiser. Sabe por que isso acontece? Porque a diferença não é o que eles disseram, mas como eles se portaram ali durante a reunião. Foi o estado como eles chegaram na reunião para conseguir fechar da melhor maneira possível. Ele não foi construído durante a reunião, isso que é interessante também, foi construído antes, no que eles postaram, no que eles falaram, no que eles não falaram. Então, é toda uma construção que você tem que fazer para quando chegar na sua reunião de vendas, você já conseguir ser estratégico. Lei que vem antes da própria reunião, isso que é o mais interessante. Então, na realidade é uma lei do que você não deve fazer, né? É como você deve se portar. Quando o cliente, ele entra na conversa já com a percepção de que você é referência, ele não entra para te avaliar, ele entra para confirmar o que ele já sente. E aí que tá o pulo do gato, é a tal da inversão de polaridade. E aí a dinâmica, ela muda completamente, porque agora é ele precisando da sua ajuda e não você precisando vender para ele. Você passa a poder selecionar com quem está falando. Então, a percepção, ela vai se construir, essa percepção, né, de especialista, ela vai se construir com o seu posicionamento, como que você se porta, como que você fala, o tom que você fala, com a consistência e com a coragem de não agradar todo mundo. Isso é um grande pulo do gato. Quando você tem a coragem de não agradar, é aí que você consegue cobrar o preço que você quiser. Quando esse cliente ele chega e ele já te enxerga como uma referência, ele não entra para te avaliar, ele entra para confirmar o que ele já sente. Memoriza isso. No ciclo completo. Primeiro, nunca ofusque o brilho do mestre. Saiba jogar com o ego das pessoas. Segundo, guarde seus planos, fale sobre as suas ações. Tá? Isso é muito importante. Terceiro, faça quem tem poder se sentir necessário. A vaidade deles é a sua alavanca. Tá? Saiba utilizar isso. Quarto, controle a percepção antes da conversa. Já chegue como um especialista. Você já é o melhor jogador do time. Entende? Você não vai chegar lá tentando se provar. Você já se provou. E, cara, qual que é o erro que anula tudo isso? Usar essas leis sem ter um contexto real. Qual que é o erro que todo mundo comete quando começa a utilizar essas leis de, cara, Maquiavel, seja lá quem for? É quando você não tem substância, quando você não tem o que entregar. Por isso que o charlatão, aqueles caras de gurus e tal, de golpe, esses caras vão utilizar isso pra vender nada. Mas se você tem consistência, se você trabalha bem, se você tem ética de trabalho, você tem resultado. Se você conseguir utilizar essas leis que eu te passei aqui, cara, o seu resultado vai facilmente dobrar. O jogo de poder, ele não é sujo. Eu não concordo muito com essa visão de que, cara, o jogo de poder é sujo. Ele é humano. E quem sabe trabalhar com humanos, sabe do comportamento humano, não vai passar a vida reclamando que não foi reconhecido. Você vai saber construir a sua percepção, a percepção do seu trabalho e se posicionar da maneira certa. A maioria das pessoas vai continuar pensando e acreditando que, cara, mérito é o suficiente. Só que agora você acabou de aprender que não é. Se você sabe utilizar as regras que estão aí no campo para você utilizar. Você deve isso a você mais do que qualquer outra pessoa. Se você é responsável com o seu trabalho, se você se dedica para a sua entrega, você tem que saber utilizar as leis que vão te ajudar. Cara, meu nome é Henrico, todo dia eu crio conteúdo aqui que te ajuda a se vender melhor e a se posicionar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se isso foi útil para você, considere se inscrever aqui nesse canal e me acompanhar aqui e nas outras redes sociais na descrição. Valeu, um abraço e tchau.